Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Evangelho da Noite. Já sabendo que poderemos assisti-lo de manhã, de tarde ou de madrugada, né? No momento de recolhimento, no momento mais favorável para cada um de nós. Ai, que bom estarmos aqui. E aí nós vamos ver aqui o negócio. Começar pelo começo, lendo uma página de um daqueles livros que fazem ambiência de mensagens recebidos pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Esse aqui é o Vinha de Luz. E hoje nós observaremos a lição 127, O Teu Dom. Vamos contar com aqui um aporte luxuoso de uma luz que vai incrementar aqui a nossa leitura. Teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Timóteos, né, a cidade de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. Por isso que ele destacou ali no espiritismo, nos quadros do espiritismo contemporâneo. Esse contemporâneo que ele se referia à metade do século passado, quando vieram a esses livrinhos. Mas continua valendo esse contemporâneo. Até porque em termos de história, né, estamos na contemporaneidade. Que aí ele fala, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é um dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Não é a mediunidade pela mediunidade. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. E é indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual a favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade.
Vou espirrar. Sim. Ai. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com um plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de serviço que há em ti mesmo, graças a Deus. Muito bonita essa lição, muito profunda, né? Pessoal achando que ser espírita é receber, é só receber comunicações escritas ou psicofônicas, né? Como se resumisse, a atividade se resumisse a isso. Que Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais. Toda essa egrégora do Evangelho da Noite que faz realizar esse culto na casa de cada um de nós que viemos aqui até os teus pés benditos, comungar desse momento de vibração, de oração e de estudo. Que possamos estar com as nossas janelas e portas abertas para receber essa equipe espiritual, essa caravana que vai nos envolver, que vai sanitizar o nosso lar, os nossos lares, e também vai reharmonizar e reenergizá-los na paz e no amor do Cristo. Senhor Jesus, que possamos ter esses minutos elevados na companhia das falanges espirituais mais altas, que vão trazer até nós essas vibrações do Altíssimo, essas vibrações que por vezes nem alcançamos, mas pela bondade do Cristo, elas vêm numa cascata de níveis vibracionais trazidas pelos queridos amigos espirituais até nós. E vem nos beneficiar os nossos lares físicos e espirituais e os nossos templos, que são os nossos diversos corpos. Que possamos, Senhor, sintonizados, envolvidos e abraçados, realizar agora esse culto do Evangelho da Noite, pedindo a permissão de Jesus Cristo para dar por iniciado esse culto
dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos estudando, né? Nós vimos estudando provavelmente há mais de um ano. Depois eu vou até procurar isso para dizer para vocês há quanto tempo nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, de trecho de versículo em trecho de versículo, sem deixar escapar nenhum, que na realidade quem fez isso foi o Carlos Torres Pastorino, que isso tudo está sistematizado na coleção Sabedoria do Evangelho, né? Ele só não fez os últimos capítulos de cada um dos evangelhos, né, dos 4, porque ele faleceu, né? Então, mas é muito pouco o que ele não fez. Então, para vocês terem uma ideia, é um estudo sistemático dos 4 evangelhos. Quando a passagem tem pelos 4, ele põe os 4. Quando tem só por 2, ele põe os 2. Quando tem só por 1, ele põe por 1. E ele vem acompanhando, mais ou menos cronologicamente. Então ele agrupa, né? Experiências, parábolas, mensagens, acontecimentos, ele agrupa e ele vai colocando quando cada uma apareceu nos evangelhos, e aí estuda. Se apareceu só uma vez, estuda só aquela. Por exemplo, essa passagem de hoje, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e são os versículos 31 a 34, tá? São só 4 versículos. E o Pastorino deu o nome, intitulou Predição das Dores. Só que essa passagem também aparece em Mateus, capítulo 20, de 17 a 19. E em Marcos, capítulo 10, de 32 a 34. Então ele coloca ali junto. Geralmente, esses 3 evangelhos são ditos os evangelhos sinóticos. Eles são escritos sob o mesmo ponto de vista, olham para o mesmo lugar. Mas se tivesse essa passagem em João, que é um evangelho mais de interpretação, de filosofia da mensagem, ele também colocaria aqui, tá? E no caso são esses 3 sinóticos, a predição das dores. Então o Lucas descreve assim, ó: tomando, pois, os 12, disse-lhes, aí aparece as aspas, olhem, subimos para Jerusalém e se realizará tudo o que foi escrito por meio dos profetas sobre o Filho do Homem, né? Aí ponto e vírgula. Continua Jesus falando. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E, flagelando-o, o matarão, e no terceiro dia se levantará. Jesus falando para os 12. E eles nada disso entenderam. E era essa palavra oculta para eles, e não tiveram gnose do que lhes dizia.
chega a ser bonito mesmo, né? Já Marcos, ele descreve assim, ó, estavam, pois, na estrada, subindo para Jerusalém, e Jesus os estava precedendo e os seguiam, se espantavam e temiam. Jesus os estava precedendo e os seguiam, e provavelmente os que seguiam se espantavam e temiam. E tomando de novo os 12, reuniu, começou a dizer-lhes o que estava para acontecer-lhe. O que estava para acontecer-lhe. Olhem, agora entre aspas, Jesus falando, olhem, subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão e cuspirão nele e o flagelarão e matarão, e no decurso de 3 dias se levantará. Então, do que ele está falando, né? Ali em Mateus reproduz essa parte também. Reproduz com a mesma estrutura, né? Não igual, que é outra maneira de contar. Mas o que ele está chamando a atenção? Ele está preparando os 12 para o que iria acontecer, tá? E que não era nada trivial, né? Nunca tinha tido um profeta que profetizasse sobre si mesmo e profetizasse o seu flagelo. Os profetas que vieram antes profetizaram outras coisas, mas não profetizaram o seu próprio flagelo. Mas por que aqui é importante? Porque o flagelo vai entrar na Boa Nova, né? Vai ser parte da Boa Nova. A gente só passou a acreditar que tinha lá um mundo do outro lado, que não, essa vida aqui não era a única, que tinha uma vida do outro lado, né? E que então a gente também continuava a ter a mesma, se não personalidade, individualidade, né? Quer dizer, nessa época eles não sabiam, ou não, mesmo os que acreditavam em reencarnação, não era uma crença elaborada como veio com o Espiritismo, de saber que você reencarnava, que você aí você teria outras personalidades, podia encarnar no Japão, na Síria, no Brasil, e aí podia encarnar como homem, como mulher, né? Então, é que eu fico bobo que o gato, ele abre, mas ele não abre uma frestinha para entrar, não. Ele dá um tapão assim na porta, aí me desconcentra. E eu estou falando, então, que nessa época é que o homem começou a saber que não se esgotava. Saber assim com mais... não vou, certeza, vou dizer certeza, mas, né? Certeza 100%, não tem, né? Cabe a fé de cada um. Mas Jesus veio trazer e dizer, olha, as coisas não se findam com materialidade, a pessoa não morre e acaba. E como é que Jesus provou? Ele morreu com muita violência, né? Com muita abalo, de forma que todo mundo soubesse, todo mundo testemunhasse, né? Com muita violência, e ele volta 3 dias depois, aparece para os apóstolos e dá aquele curso presencial, né, que é tudo que ele já havia dito, e ele fala de novo, porque aí os apóstolos vão ouvir aquilo tudo agora de uma outra posição, né? Agora com essa informação nova de que, para eles entenderem, de que a vida não acaba ali no madeiro, né? Não acaba aqui, quando você morre aqui.
E aí ele vem durante 40 dias e dá esse curso, que não tem nenhum relato do que foi abordado, mas a gente sabe que foi essa matéria que ele pregou durante 3 anos, né, do apostolado dele. Que é a boa nova, né? Que é esse novo olhar sobre a nossa vida na Terra, né? Para deixar de ser olho por olho, dente por dente, perdoar sempre, né? 70 vezes 7 é sempre. Ter uma atitude não raivosa perante os irmãos encarnados e desencarnados, acontecimentos do mundo, sempre jogando uma energia de forma a contribuir, né, com essa psicosfera, né, com o universo de um modo geral. Então, ele está chamando atenção para isso, mas veja bem, aí ele fala, né, que estamos subindo lá, um território lá na Judéia, Galileia, ali, Israel e arredores, é um território levemente íngreme, né? Tem a parte das montanhas e tem essa parte que eles viviam, que, por exemplo, a Samaria era mais alta, Nazaré ficava num platô, já Jerusalém também, mas aí era outra, então você tinha que descer de um para subir no outro. Então, por isso que ele fala, olhem, subimos para Jerusalém e se realizará tudo o que foi escrito por meio dos profetas sobre o Filho do Homem. Quer dizer, os profetas todos anteriores a ele já haviam profetizado que viria o Filho do Homem, o Filho de Deus, que ele viria com grande poder e glória, no sentido não bélico, não material, com grande poder e glória espiritual. E que ele iria cair na mão dos escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes e anciãos, e ele iria padecer, né? E então ele está falando, que se realizará tudo que foi escrito. Aí você pensa bem, mas essa gente toda era judia antes e, de uma forma ou outra, teve acesso, se não a todos os profetas, a boa parte dele que profetizavam isso, a vinda do Filho do Deus e o escárnio do Filho do Deus. E aí Jesus, para quem não lembra, ele vai e relembra, pois será entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e flagelando-o, o matarão, e no terceiro dia ele se levantará. Então ele fez um breve feedback. Aqui tem uma coisa cruel, que é ele será entregue aos gentios. Só que os gentios era todo mundo que não era judeu. E a gente sabe que ele foi entregue aos judeus. Ele é entregue aos judeus e ele é submetido à possibilidade de receber o perdão da Páscoa, do Passad, que não era a Páscoa atual ainda, né? Era o Pesach, que era aquela celebração judia da travessia do Mar Vermelho. E o Pilatos diz, eu posso dar perdão a alguém. Aí você vê, o Cristo nem tinha sido julgado. Os outros dois estavam julgados e condenados. E aí o Pilatos, não vendo nenhum delito nele, querendo soltar, aí os anciãos dizendo, não, ele fez, lançando de falso testemunho, né? Não, ele fez, ele disse que era o Filho de Deus, ele sempre colocava a pessoa que tinha que saber no seu coração. Tu és o Filho de Deus? Tu o dizes. Você que está falando é que tem que ter certeza, né? A única pessoa que ele diz, sou eu, é para a samaritana. Mas aí ela diz, olha, vai estar vindo, ela acredita, ela já acredita.
sem saber quem é. Mas ela desconfia que aquele que está na frente dela é o Filho de Deus, por isso que ele confirma. E aí ele fala isso tudo, e qual é a reação desse povo? E eles nada disso entenderam. E era essa palavra oculta para eles. E não tiveram gnose do que lhes dizia. Gnose é assim, entendimento, né? A gnose. Quando você... É até uma coisa maior, né? Quando você entende uma coisa. Quando você passa a saber aquela coisa. Essa saber é mais uma palavra que deve ser mais usada com mais parcimônia. Porque saber, muitas pessoas sabem coisas sobre Marte, mas não é... Certamente, se você puser 10 pessoas, elas vão ter 10 entendimentos e coisas que elas sabem sobre Marte. Né? E provavelmente nenhuma das 10 vai saber tudo. Já a gnose é você ter pelo menos um entendimento, né? Saber tudo só quando tiver lá a metanoia e a gente se unir energeticamente ao Pai, e aí a gente vai ter essa onisciência. Então, o que ele está marcando? Esse momento em que vai dividir definitivamente o Velho Testamento do Novo Testamento, ou a Boa Nova, né? Porque é quando, primeiro, no Velho Testamento, a humanidade só chegava a Deus, só se dirigia a Deus através de profetas, de médiuns, né? Que, tipo Moisés, né? E os Noé, esses outros grandes representantes que recebiam mensagem de Deus e passavam para o povo. O povo não tinha oração, não se dirigia diretamente a Deus, tá? Quando o povo ia fazer através de alguma solenidade, por exemplo, algum culto, para ter uma boa colheita, uma boa safra, nascer bastante cabritinho, bastante ovelha, eles faziam um culto via sinagoga. E aí fazia oferendas e um culto coletivo. Você sozinho na sua casa não se dirigia a Deus, entende? Até hoje, porque até hoje você vai ver, você pode se dirigir a Deus. Não tem nada que te proíba. Mas é tão longe, é tão grande, né? Como o próprio Cristo diz, vocês, essa humanidade, nunca ninguém viu a Deus. Só eu vi. O que ele queria dizer é que não tinha nenhuma pessoa encarnada que tivesse feito a metanoia. Até porque se tivesse feito a metanoia, não estaria encarnado. Os que tinham feito a metanoia e estavam encarnados eram os que estavam em missão, como ele, né? Então, que a gente saiba, só ele, né? Que ele nem tinha mais corpo e teve que arrumar uma forma de ter corpo para que essa humanidade muito material, muito materialista, pudesse vê-lo e interagir com ele. E então ele está falando disso, né? De ninguém viu a Deus, ninguém tem essa sapiência toda, e aí ninguém sequer conseguia se dirigir a Deus. Que hoje, pelo menos, eu sei que eu posso, né? Ai, meu Deus, me ajuda, e fazer uma oração inteira. Mas a maioria de nós prefere procurar um entreposto, né? Maria, Mãe Santíssima, intercede por mim, Maria. Me ajuda na minha vida. Salve-me, São Francisco de Assis, sua falange bendita. Me ajuda aqui nessa tarefa que eu tenho a fazer. Eu vou pedir para São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis. Isso eu vou pedir para Santo Expedito.
Tá entendendo? Já pensou que incremento isso é? Sabe por quê? Nessa época aí dos evangelhos, o povo ainda estava ali vendo. Eles tinham o Filho de Deus na frente deles para pedir, mas eles não estavam usando ainda muito bem. Tanto é que o Cristo tem que ensiná-los a rezar, a se dirigir diretamente a Deus. Os entrepostos, esses todos que eu citei, não existiam ainda. Então o povo não tinha os santos, né? Maria estava encarnada. José já tinha desencarnado, mas ninguém pedia nada para José. Nem sabia que podia pedir, né? São José. Em dado momento vai morrer o São João Batista. Mas também não pegava bem. Acabou de morrer, você já começa a pedir coisa. E o povo não sabia que podia pedir. Essa que era a grande verdade. Então, era esse momento que estava começando a se instituir. Que eu posso conversar com quem já foi santo, né? Pedir intercessão. Mas o Cristo estava encarnado. Maria estava encarnada. Os 12 apóstolos, que vai todo mundo virar santo, né? Os 12 apóstolos, quer dizer, para chegar nesse momento agora, essa oração que eu estou fazendo, que essas que eu fiz agora de exemplo, levou 2025 anos, né? Que para se instituírem os mártires e os santos. Embora, se você for ler o Atos dos Apóstolos, lá se refira, olha, o Paulo, cuidado com esse Paulo, ele já anda atrás dos teus santos. E aí está todo mundo encarnado. Esses santos que aparecem no livro de Atos dos Apóstolos, ele se referia aos cristãos que nem tinham morrido ainda, mas que pregavam ali pelo mundo e que corriam perigo. Então ali é santo, não exatamente de estar completamente santificado, mas é uma pessoa, um cristão, né? Paulo Paulo já matou muitos dos seus santos. Paulo persegue os seus santos. Embora a gente nem saiba de como é que foi o porvir dessas pessoas, desses mártires, esses primeiros cristãos que morreram pelo cristianismo, tá? Cristianismo, estou falando cristianismo, tá? Tem gente que confunde catolicismo com cristianismo. Estou falando de ser cristão. Eu estou falando de nos referirmos ao Evangelho, que é isso que a gente faz aqui. Estuda sistematicamente o Evangelho. A gente não estuda as leis da Igreja Católica, que o padre não pode casar, que celebrar a missa desse jeito aqui que eu vou dizer, que eu tenho que ter um paramento, uma vestimenta. Isso tudo é o catolicismo, tá? Nós nos referimos à ética e à moral cristã, a mensagem do Cristo, tá? Você tem que pensar o seguinte: nos primeiros anos, depois que o Cristo morreu, não tinha igreja nenhuma. Quando Paulo está andando por lá, pela Cilícia da Síria, ali, por terras, né, onde se falava o grego, né, ali para o lado da Pérsia, ele não estava pregando religião nenhuma, não, tá? Ele pregava o cristianismo diretamente, ele pregava o evangelho do Cristo. Tanto é que ele não fala nada de fazer missa, ele fala em se reunir e dizer o que o Cristo dizia, passar a mensagem, porque não estava nem escrito ainda. Depois ele vai começar a deixar um instrumento escrito, que são as famosas cartas de Paulo, para que essas comunidades, onde já tivesse núcleos cristãos, pudessem, então, não depender só do testemunho de alguém, mas ter um material para estudar, né? Por isso que tem a carta, repara, as cidades, aos Tessalonicenses, né? aos Efésios, de Éfaso. Ele começa
E aí ele saía da comunidade, geralmente ele escrevia a carta na outra comunidade, depois mandava para lá, tá? Mesmo, são 14 cartas, tem 7 cartas que dizem que não foi o Paulo que escreveu, mas não importa, porque algum discípulo escreveu e elas fazem a exegese do cristianismo. Elas tiram os ensinamentos e tornam de uma forma mais palatável, para que as pessoas pudessem entender. Então, os primeiros documentos teológicos do cristianismo são as cartas de Paulo. Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então vamos nos colocar de maneira confortável e seguir aqui esses mantras que eu vou ler, e vocês vão mentalmente seguir e fazer a conexão com a espiritualidade superior, que vai dar o passe em cada um de vocês e na sua residência. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais,
pudemos realizar nesta noite, nesse momento, o culto do Evangelho da noite no nosso lar, de forma que beneficiou todos os que estão no raio de ação desse culto. Que nós possamos ter sido visitados por essa falange maravilhosa que possibilitou a sanitização dos nossos lares físicos e espirituais, que possibilitou a reharmonização e a reenergização dos nossos templos, que são os nossos corpos, e ainda mais que possibilitou a ação da equipe espiritual em todos esses outros ambientes ligados harmonicamente a nós, de forma que essa ação benéfica possa ter sido efetiva e atuado aonde o raio de ação desse culto cobre. Queremos mandar um quanto de luz para a humanidade encarnada e toda essa humanidade desencarnada também. Um quanto de luz para o planeta Gaia, o planeta Terra, e um quanto de luz para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que estão nos assistindo, e também a todos os líderes materiais, que sejam muito bem amparados, envolvidos, inspirados e protegidos, para que possam ter a melhor palavra e o melhor silêncio, a melhor atitude para com esse mundo material, etnias e lugares e grupos. Que possamos agora, Senhor, fazer 30 segundos de silêncio, onde colocaremos as nossas intenções e as nossas demandas, inclusive por terceiros. Senhor Jesus Cristo, ao final de mais esse culto, queremos agradecer essa possibilidade de realização e pedir para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana. Graças a Deus.